Ronald, aquela história do depoimento presencial ou não do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que foi iniciado em razão do que disse Sérgio Moro quando saiu do governo a respeito de suposta interferência do presidente na Polícia Federal, pelo jeito vai para o pleno, vai para o plenário, para que todos os ministros do Supremo decidam o que fazer. Todos possam votar, sancionar. Pelo menos é o que indica o ministro Marco Aurélio Mello. O que acontece? O inquérito, como todos sabem, é de responsabilidade do ministro Celso de Mello. Acontece que Celso de Mello está de licença, né? Ele pediu licença por razões clínicas, médicas, e para tratar de problemas de saúde, e por isso mesmo o caso passa para o segundo mais antigo, que é Marco Aurélio. Aliás, Celso de Mello se aposenta em novembro, daqui a 2 meses, e no ano que vem, na metade do ano que vem, será a vez de Marco Aurélio chegar à idade limite para a permanência como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele será o próximo a sair. Depois do Celso de Mello, o próximo será Marco Aurélio. E como o segundo mais antigo, ele deve assumir o caso. Por que o deve? Porque ainda há necessidade de uma formalização. Porém, Marco Aurélio já se pronunciou a respeito. Ele disse o seguinte: como não sou adepto da autofagia, não vou apreciar o ato de meu colega. Como ombreamos, não ficamos naquela luta de gato e rato e levamos a questão ao pleno. Aliás, Marco Aurélio tem frequentemente falado da condição que é a mesma de um ministro em relação ao outro, que um não se sobrepõe ao outro, mesmo na presidência. Ele fez isso, falou isso, fez questão de enfatizar isso recentemente, quando Dias Toffoli ainda presidia a corte, agora é o Fux, e o Marco Aurélio Mello, naqueles embates que acontecem, né, nas votações, ele teve um embate ali com o Dias Toffoli e entendeu que o Dias Toffoli, por presidir o colegiado, estava, de certa maneira, tentando impor uma posição. E naquele momento o Marco Aurélio já falou sobre o fato de que eles estão ombreados, ou seja, ombro a ombro. Ninguém é mais alto que ninguém, ninguém manda mais do que o outro, mesmo presidindo a corte. É claro que o presidente do Supremo tem prerrogativas, e isso no sentido exato da palavra, ou seja, não é um privilégio, né? A prerrogativa é muito mais um dever. E ele tem deveres, inclusive no estabelecimento de pautas, embora muitas vezes seja praticamente constrangido por alguns de seus colegas a levar ao plenário um assunto, abrir uma votação, mesmo quando não quer. Isso aconteceu com o próprio ministro Marco Aurélio impondo uma pauta ao Dias Toffoli. Então o Marco Aurélio sempre fez questão de dizer que ali não há alguém com mais autoridade, com mais poderes do que o outro, mesmo presidindo a corte. Ele que já presidiu a corte, obviamente. E o Marco Aurélio, ele decidiu levar em consideração não exatamente o mérito do recurso da Advocacia Geral da União. Porque, é bom lembrar, houve um pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que Jair Bolsonaro pudesse optar por depor por escrito. Não ter de ir lá prestar depoimento, mas depor por escrito no inquérito. Esse pedido foi negado pelo relator do caso, o ministro Celso de Mello. Foi negado.
Foi o Celso de Mello quem determinou, porque houve um pedido da defesa de Sérgio Moro que alegou o seguinte: Sérgio Moro teve de depor pessoalmente. Logo, entendemos que o presidente também deve depor pessoalmente e não por escrito. Porque aquela história, há diferença? Há. O depoimento por escrito, o depoente pode pensar outra vez, consultar assessores, consultar inclusive assessores jurídicos. Digo isto, digo aquilo, evito dizer tal coisa. Se eu responder isso aqui, pode haver alguma consequência. Enfim, são respostas elaboradas, pensadas, discutidas até, não é? Presencialmente não. Até porque a pergunta é feita ali, face a face, cara a cara, e muitas vezes o depoente até se surpreende com uma pergunta que ele não esperava. E pode, pois, até por isso, responder com mais sinceridade, porém, dar uma resposta que pode complicar sua situação. Então, há diferença sim. Bolsonaro chegou a dizer que para ele é indiferente depor pessoalmente ou depor por escrito. A Advocacia Geral da União, depois dessa decisão do Celso de Mello, que atendeu o pedido da defesa de Sérgio Moro e determinou o depoimento presencial do presidente da República, a Advocacia Geral da União recorreu desta decisão de Celso de Mello, que atendeu ao pedido da defesa de Sérgio Moro, e alegou o seguinte, que como presidente da República, ele tem sim o direito de depor por escrito, de escolher inclusive a data em que irá responder. É um direito do presidente. Ou seja, é uma discussão sobre legalidade, sobre o que diz a lei, sobre direitos reservados aos que ocupam determinados cargos. E o Celso de Mello, quando houve o recurso da Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, vale ressaltar, repetir, o Augusto Aras defendeu que o Bolsonaro pode sim responder por escrito, à distância, e pediu ao Supremo que atendesse a esse pedido da Procuradoria para que o presidente pudesse optar por depor por escrito no inquérito. A resposta do Celso de Mello foi que o réu e o denunciante, nenhum deles, quando estão nessa posição, e mesmo antes, quando podem se tornar, quando alguém pode se tornar réu, neste caso específico, o Celso de Mello entendeu que não haveria direitos diferentes, que Sérgio Moro e Bolsonaro teriam os mesmos direitos e a mesma obrigação no âmbito desse inquérito. Essa foi a posição do Celso de Mello. Porém, em licença médica, Celso de Mello não pode decidir sobre esse novo recurso agora apresentado na quarta-feira, ontem, pela Advocacia Geral da União. E aí, a própria assessoria do STF adiantou: olha, o caso vai para o Marco Aurélio. Repito, não houve a oficialização, mas a assessoria do Supremo disse sim, o caso vai para o segundo mais antigo. Estava com o mais antigo, Celso de Mello, vai para o próximo, o Marco Aurélio, que a partir da aposentadoria de Celso de Mello será então ele o decano da corte, apenas até metade do ano que vem, quando também irá se aposentar. E aí, o Marco Aurélio, já sabendo que terá tal responsabilidade, disse que terá que congelar o processo. Esse é o ponto mais importante, hein? Essa é a consequência mais importante, porque não se trata apenas de, não, peraí,
Tá comigo agora? Vou levar para o Pleno. Ministro Luiz Fux, presidente da Corte, por favor, marque para amanhã uma votação referente a esse caso. Não é assim. É preciso agendar, é preciso encontrar a data possível para que o Pleno se reúna e discuta sobre o assunto. E aí, claro, como é uma votação colegiada, há inclusive a possibilidade de alguém sentar-se sobre o processo, ou seja, pedir vistas. Não estou seguro. Não estou seguro se esse direito é líquido e certo, se ele pode responder à distância e por escrito, ou se ele tem de comparecer para depor, sem conhecer as perguntas previamente, conforme decidiu o ministro Celso de Mello. Então eu preciso estudar o assunto. E aí há um prazo regimentar para que o ministro devolva o processo para votação. Só que esse prazo, ele é frequentemente desdenhado, ignorado pelos ministros da Corte. Muitas vezes ficam muito mais tempo do que o regimento indica para a devolução de um processo. Então, essa é a consequência mais importante, porque o Marco Aurélio, ao decidir que a decisão final, se Bolsonaro poderá optar por depor por escrito ou terá de comparecer para o depoimento, ao decidir que essa decisão será do plenário, ele congela o processo, suspende as datas do depoimento até que o plenário aprecie o recurso. Então ninguém poderá ouvir Sérgio Moro ou Bolsonaro assim que oficializada essa decisão de Marco Aurélio, não é? Então ele já anunciou, vou levar para o Pleno e aí, em razão disso, congelarei o processo e suspenderei as datas do depoimento. E aí, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, ninguém poderá ouvir Bolsonaro ou Moro a respeito disso até que o plenário se pronuncie. E aí, haverá uma data. Se concordarem com o que pede a AGU, o próprio Bolsonaro pode definir a data da resposta e como irá responder, se por escrito ou se vai comparecer ao depoimento. E só depois de tudo isso é que a coisa volta a andar, não é? O Marco Aurélio disse o seguinte: para levar a questão ao Pleno, para que não haja perda de objeto do recurso do presidente, eu terei que congelar tudo, colocar tudo em stand-by, para que se aguarde o crivo do plenário, já que a Polícia Federal designou os dias 21, 22 e 23 para ouvir o presidente. Então essas datas agora, elas já não valem, porque a Polícia Federal designou esses dias com base, inclusive, na decisão do Celso de Mello, mas agora o Marco Aurélio fala, não. Esqueçam essas datas, está tudo congelado e os ministros, 10 ministros, vão decidir, já que Celso de Mello está fora, não é? E, no entanto, pode até ser que Celso de Mello esteja de volta, porque não se sabe quando será marcada a votação. Pode até acontecer de ela ocorrer depois da aposentadoria de Celso de Mello. Pode ocorrer entre a aposentadoria e a posse de seu substituto, indicado por Bolsonaro, e que passe pelo crivo do Senado, pela sabatina do Senado, que muitas vezes é um mero oba-oba, não é? Mas depois de tudo isso haverá um novo ministro. Pode ser que isso só ocorra com o novo ministro. Pode ser que ocorra entre a aposentadoria de Celso de Mello e a posse do novo ministro, do substituto de Celso de Mello. Pode ocorrer com Celso de Mello ainda na ativa e já de volta às sessões do Supremo. E pode acontecer ainda durante a licença médica de Celso de Mello. Então não se sabe, porque é um congelamento, a necessidade do Luiz Fux, presidente da Corte, estabelecer uma data e, claro,
esperando que ninguém peça vistas, que ninguém resolva ficar sobre o processo durante meses, não é? Sobre essa questão. Na verdade, não é nem uma decisão sobre um condenado ou um absolvido, se há culpa, se não há culpa, mas apenas uma decisão se o presidente pode escolher ou não depor por escrito ou se, como decidiu o Celso de Mello, ele é obrigado a comparecer. E sabe quem falou sobre o assunto, Ronald? Luiz Inácio Lula da Silva. Que visitou Renan Calheiros hoje. Exato. Renan Calheiros, aliás, que nesta semana teve nova denúncia contra si. Falaram aí numa grande 500 mil reais que o Odebrecht teria entregue a Renan Calheiros, não é? E tiveram alguns momentos de afastamento, mas no geral, Lula e Renan se aproximaram ainda durante a presidência do Lula. Aliás, muitos antigos desafetos de Lula, quando ele assumiu a presidência, que é aquele negócio, né? O modus operandi na política brasileira, geralmente, não é? Bom, era meu oponente. Agora ele tem o cargo, ele tem a caneta, ele tem ministérios, ele tem estatais. Eu quero ficar de bem com esse sujeito, não é? E aí, Jader Barbalho, José Sarney, o Renan Calheiros e até Paulo Maluf, não é? Que durante um tempo se apresentava como o oponente mais direto do PT naquelas eleições em São Paulo, enfrentou o Lula, inclusive, em eleição presidencial, etc. Pois até o Paulo Maluf depois tornou-se um aliado, alguém próximo do Lula e do PT. E lembro até da visita que Haddad, né, fez a Maluf, Maluf fez a Haddad. Né? Uma foto Maluf... que pipoca até hoje em qualquer coisa que o Haddad vai falar nessa ideia. Exato, olha aqui. Bom, de qualquer maneira, foi uma conversa virtual que o Lula teve com blogueiros que o apoiam, não é? E ele defendeu o direito de Jair Bolsonaro em relação a essa declaração que se transformou em acusação feita pelo Sérgio Moro quando saiu do Ministério da Justiça, quando deixou o governo. Então o Lula chamou o Moro de desequilibrado e medíocre e ainda acusou o ex-ministro de ter inventado pirotecnia quando pediu demissão. Ele já dizia que o Moro usava pirotecnia nos processos contra ele, Lula. E agora diz que, também quando saiu do governo e acusou Bolsonaro de ter tentado interferir na Polícia Federal para blindar familiares e amigos, é uma espécie de dedução, né, do que declarou o Sérgio Moro. Também ali, acredita o Lula, Moro usou pirotecnia. O ex-presidente disse o seguinte: ele, Sérgio Moro, poderia ter demonstrado seriedade quando virou bolsonarista. Ele é tão medíocre que quando sai, ele tenta criar mais uma pirotecnia com apoio da Globo. Eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor-geral da Polícia Federal. E aí o Lula disse o seguinte, o que é uma defesa, né, desse suposto direito do Bolsonaro, como tinha ele, Lula. Afirmou Lula: é importante lembrar que o presidente da República tem o direito de indicar o diretor da Polícia Federal, sim. Eu indiquei 2 vezes e nunca pedi nem orientei porque eles têm autonomia. E porque o Moro achava que ele podia e o Bolsonaro não podia. Tenta ganhar a opinião pública mentindo outra vez, disse Lula, defendendo o Bolsonaro especificamente nesse inquérito. Para Lula, Moro não teria condições de conduzir a Lava Jato e condená-lo por corrupção nos desvios da Petrobras. Aí ele se estendeu no assunto Moro e disse: se alguém tivesse feito um teste psicotécnico com o Moro, iriam descobrir que ele é um desequilibrado, ficou tão envaidecido pela pirotecnia que a Globo fez com ele, tentar vender como um ser humano superior, um ser maior, que ele quebrou a cara.
Antes de disparar contra o ex-juiz, Lula disse: veja só, não tenho do Moro o ódio que ele tem de mim. Como pessoa humana, quero que ele seja tratado com o respeito que eu não fui por ele. Ele que siga a vida dele. Se ele quiser ser candidato a presidente, tem que procurar um partido, se filiar e fazer campanha. E aí é que está. O presidente da República, como disse o Bolsonaro, como diz o Lula, pode indicar o diretor da Polícia Federal? Sim. Sim. O Lula indicou 2 vezes. O Bolsonaro, neste ano, pode. Mas a questão não é essa, né? Naquilo que disse o Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro disse é que havia um desvio de finalidade. E foi essa a tese que claramente Celso de Mello abraçou. Desvio de finalidade. Por exemplo, todos nos lembramos, né, Ronald, quando Dilma Rousseff escolheu Lula para ser ministro, chefe da Casa Civil. Havia ali, claro, uma ideia política. Olha, se alguém... Era um momento dificílimo para Dilma, o impeachment ia se desenhando fortemente, a perda de apoio político no Congresso era notória, crescia esta perda a cada dia, e aí a conclusão era, ó, se tem alguém que pode vir para Brasília, se instalar no hotel, chamar esses caras para conversa e convencê-los a apoiar o governo, a manter a sustentação ao governo, Dilma Rousseff, é o Lula. Não é? Então, esta era a ideia política. Porém, havia também a possibilidade de que fosse ali uma tentativa de livrá-lo da primeira instância. Como ministro, ele mudaria de foro, passaria a ter foro no Supremo. Na época, Gilmar Mendes, aliás, foi decisivo para que prevalecesse a ideia de que havia desvio de finalidade. Não estão escolhendo porque entendem que ele deve ser o ministro-chefe da Casa Civil. Estão escolhendo para blindá-lo juridicamente. Essa foi a ideia. Então, muitas vezes uma escolha é legal, legítima, do ponto de vista de permissão constitucional. Um ministro ser escolhido por um presidente é a coisa mais natural na política. Ninguém mais pode escolher um ministro. Só o presidente da República. Ninguém mais tem esse direito. Porém, houve entendimento no Supremo de que houve desvio de finalidade. A finalidade era blindá-lo. E aí o entendimento do Celso de Mello, neste caso agora, é que há um desvio de finalidade. É o que ele depreendeu do que disse Moro. É o que ele entendeu do que disse Moro. Que não era a escolha em si, mas a finalidade da escolha. Que teria sido uma tentativa, não apenas de trocar A por B, Zezinho por Luizinho, ou por Huguinho, né, Ronald? Como diria sobrinhos do o Pato Scolari. Donald. Os sobrinhos do Pato Donald e do Scolari, né? Isso, sempre. Então, o que se depreendeu do que disse o Moro não era apenas uma troca. Não, esse cara aqui tá muito mal. Até porque o Moro insistiu nisso. Não havia um fato, nenhum sequer, que apontasse para um trabalho ruim do superintendente no Rio. A história do Valeixo passa pela superintendência no Rio. Trocaram não o superintendente no Rio. E aí, o Moro entendeu que havia uma finalidade. E a finalidade não era aquela institucional, aquela prevista pela Constituição e que dá ao presidente esse direito. Ora, se o ministro tem esse direito, é óbvio que o presidente tem, porque ele pode demitir o ministro. Então é claro que ele pode tirar um subordinado do ministro, subordinado administrativo, hein? Vale aqui colocarmos entre parênteses que a Polícia Federal não é subordinada ao Ministério da Justiça nas suas operações.
nas suas operações, ela é subordinada ao judiciário. Ela é subordinada ao Ministério da Justiça administrativamente, para discutir plano de carreira, aumento de salário, isso sim. Aí ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Porém, em suas operações, ela responde ao judiciário, ela responde ao juiz, não ao ministro da Justiça. Exatamente para que não haja interferência política nas ações da Polícia Federal. Então, o que o Moro insinuou e depois, mais do que isso, afirmou é que havia a intenção de evitar investigações ou de encaminhar investigações ou de determinar rumos de investigações com a troca na Superintendência do Rio. E aí é usada, inclusive, aquela declaração que o Bolsonaro diz ter sido para o Gabinete de Segurança Institucional, quando ele reclama dos informes que recebia da Polícia Federal, do Serviço de Segurança, na verdade. O segundo Bolsonaro não era a Polícia Federal. Era muito mais ali uma referência à BIM e a Gabinete de Segurança Institucional. O Moro diz que não, que era uma referência ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal. Então, o inquérito não é para determinar se o presidente da República, como disse o Lula, pode ou não indicar o diretor da Polícia Federal. Mas, se houve naquela intervenção e naquela pressão sobre o Moro para que houvesse mudanças, se houve intenção e, portanto, desvio de finalidade de interferência em ações, inquéritos da Polícia Federal, que, repito, são determinados pela Justiça. E é à Justiça que a Polícia Federal deve se reportar nos inquéritos e nas ações. Sua relação com o Ministério da Justiça e, portanto, com o Executivo é administrativa e não entra no âmbito das ações diretas da Polícia Federal. Quando ela atua como polícia, ela é polícia do Judiciário. Agora, administrativamente, salários, planos de carreira e até deslocamentos de oficiais da Polícia Federal, de delegados, etc., sim, aí ela lida diretamente com o Ministério da Justiça. Então, quando o Lula diz, e fica claro, primeiro, que o fígado de Lula reage mais a Moro do que a Bolsonaro, não é? Segundo, há, de certa maneira, uma ideia concertada no Palácio do Planalto e na oposição petista, ou seja, no âmbito do domínio de Lula e no âmbito do domínio de Bolsonaro, há uma ideia cada vez mais cultivada de que ambos podem se enfrentar em 2022. Vai depender da decisão do Supremo com relação à suspeição ou não de Sérgio Moro lá naquele inquérito do Triplex, e anulado aquele inquérito, anulada a decisão, anulado o julgamento. Então, Lula se livraria também da condenação em segunda instância e, pois, estaria livre da lei da ficha limpa e poderia ser candidato, não é? Então, Lula e Bolsonaro trabalham com essa perspectiva. Não é algo dado. Primeiro é preciso que o Supremo se manifeste a respeito da suspeição ou não de Sérgio Moro. Se será ou não mantida a amarra que tem Lula hoje pela lei da ficha limpa. Mas eles trabalham com essa perspectiva e parecem gostar da ideia de um embate direto, não é? Lula-Bolsonaro. E ambos tratam, desde sempre, de ataques a Sérgio Moro, ainda que ele não seja nem sequer filiado a um partido. Como disse o Lula, se ele quer ser candidato, ele tem que se filiar a um partido, conseguir a candidatura e fazer campanha. Não é? Nada disso ocorreu. Ele nem sequer é filiado a um partido. Não é? Mas, claramente, a ideia de um embate entre os dois campos, Bolsonaro e Lula, é algo cultivado dos dois lados. Não é? E esse inquérito acaba tendo um peso político por isso. Por isso, esse enfrentamento nos tribunais, que pode ocorrer, vai depender do inquérito na polícia, pode no final das contas ser arquivado, mas se chegar ao tribunal,
e só pode chegar ao Supremo, porque é o presidente da República. Então esse embate pode ocorrer, jurídico, entre Moro e Bolsonaro, e será, no final das contas, um capítulo a mais nessa longa estrada até outubro de 2022. Ronald.